pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas metas para o segundo semestre de 2026. Aqui, como vocês podem ver, eu já anotei quais são as minhas metas para o próximo semestre. Mas, antes de tudo, eu quero compartilhar com vocês, assim, o porquê que eu desapareci dos vídeos falando um pouco mais sobre metas. E um dos motivos, gente, é porque as coisas desandaram de uma maneira que vocês não têm noção. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, a respeito dos planos que a gente faz e que muitas vezes não dão certo. Então, no início do ano, eu me comprometi a ser mais intencional aqui nas redes sociais de modo geral, né? E também aqui nesse canal, usar ele de uma forma muito específica, né? Não só como um diário para relatar as coisas que acontecem na minha vida, que é algo que eu já venho fazendo há muitos anos, mas também para utilizar como ferramenta de algo que eu tenho aprendido, de coisas que têm sido úteis para mim, que podem ser úteis para outras pessoas também. Então, em janeiro, eu decidi que eu seria mais intencional aqui. E eu comecei assim, 2026 com o pé super direito, gente, porque eu realmente fui bem ativa aqui, toda semana eu tava colocando vídeo e tudo mais. Pra resumir, em janeiro foi um período de férias, eu tava no Rio de Janeiro com a minha família, e foi um período muito bom, eu passei 30 dias assim, praticamente offline e curtindo o momento que eu tava em família. Apesar de alguns percalços, assim, de coisas que aconteceram, que foram difíceis também, né, no mês de janeiro, foi um mês muito bom. Então, um mês que eu consegui colocar, assim, todos os meus pensamentos em ordem e principalmente as coisas que eu tinha como desejo para realizar metas para 2026. Então, quando eu retornei, em fevereiro, eu dei início a essas metas. E assim, com o maior gás que vocês podem imaginar. Fiz vídeos, me esforcei para fazer as atividades que eu tinha, né, como meta para cumprir, corri atrás do prejuízo para poder terminar a minha segunda graduação. Várias metas que eu tinha, assim, eu coloquei realmente em prática. Mas quando chegou março, que foi o período do meu aniversário, as coisas já começaram assim a ficar mais ou menos complicadas. Por quê, gente? Eu e meu esposo já faz um tempinho que a gente comprou um apartamento na planta, que é esse que nós estamos morando agora. E nós estávamos assim numa espera para ver se iriam entregar esse apartamento em abril, que era a data que terminava o contrato, assim, né, que a gente precisava. Então, em março, eu tava nessa correria de terminar as minhas metas que eu tinha, mas também eu tava na preocupação de se nós conseguiríamos nos mudar. Então a minha cabeça estava meio que dividida entre as metas que eu tinha que concluir e a entrega do apartamento. E isso acabou mexendo um pouco comigo. Já em abril, gente, já comecei a ficar assim, bem intensa, se entregariam ou não. E como foi uma coisa muito repentina, apesar de eu ter mais ou menos uma noção se eu iria me mudar, eles avisaram muito em cima da hora que iriam entregar o apartamento e não entregaram em abril, entregaram na primeira semana de maio. Então, entre março e maio, as coisas assim ficaram meio desorganizadas. E eu comecei a doar coisas de casa e tudo mais, a tentar me organizar para que quando essa mudança acontecesse não fosse tão difícil. Mas não adiantou muita coisa, tá, gente? Porque mesmo assim foi bem corrido pra gente conseguir fazer a nossa mudança. E no mês de maio, quando entregaram as chaves, nós tínhamos até o final do mês para poder entregar a casa que nós estávamos morando. Mas, gente, eu tava tão ansiosa pra mudar, tão ansiosa pra me mudar, que simplesmente a gente decidiu vir pra cá e foi ficando e ficou e não voltou mais, só voltou pra buscar as coisas. Então, o mês de maio e o mês de junho eu passei praticamente assim os meses me situando o que estava acontecendo na minha vida, colocando a casa em ordem, tentando desapegar das coisas que vieram na mudança que não eram pra vir, sabe? Tentando comprar as coisas que precisavam pra casa. Enfim, gente, foi uma confusão. E é por isso que eu não coloquei mais nenhum vídeo aqui falando sobre as metas desse primeiro semestre. E isso me fez pensar que muitas vezes nós fazemos planos, né? E a Bíblia fala sobre isso, que o homem ele pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então, assim, eu acredito que Deus deve ter olhado pra mim no início do ano, quando eu tava planejando milhões de coisas e pensado, ô, minha filha. Mas, de modo geral, as coisas começaram a acontecer.
E agora que nós já estamos situados, já passou pelo menos quase 2 meses que nós nos mudamos, eu decidi voltar aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas metas para esse segundo semestre de 2026. Porque, apesar de ter me mudado e estar vivendo uma fase muito boa, assim, de tudo muito novo, é muito complicado, gente, não ter uma rotina, assim, estabelecida no novo lugar que você mora. Apesar de eu ter uma rotina do meu dia, das coisas que eu estava fazendo, as coisas estavam muito fora de ordem. Então é difícil você ter rotina quando as coisas estão fora de ordem. Então eu tive que dar prioridade para colocar a casa em ordem, para então retomar a rotina. E isso tomou muito tempo, assim, do que eu estava esperando. E depois de retomar a rotina, agora que as coisas estão começando a andar e que a casa está começando a ter uma forma, eu pretendo retomar com as minhas metas do ano, porque é algo que, assim, eu quero muito concluir. E não só quero concluir, é muito importante para mim, são coisas que são importantes para mim. Então, como faltam 6 meses para o ano acabar, ainda dá tempo de começar a colocar as coisas em ordem. E se você não planejou 2026, ou assim como eu, começou 2026 assim no maior impulso e de repente alguma coisa saiu fora do lugar, fica aqui, gente, porque olha, agora é o momento da gente colocar as coisas em ordem. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu, primeiro de tudo, gente, fiz um planejamento semestral para depois distribuir dentro do meu planejamento semestral as coisas que eu desejo fazer ao longo dos meses. Então, eu tenho esse planner aqui. Eu acho que eu já compartilhei no início do ano com vocês, né? Mas se eu não compartilho, eu vou deixar o link aqui para vocês conseguirem acessar lá, é totalmente gratuito, e editar de acordo com a sua necessidade. E aí você consegue também compartilhar, anotar, né, aquilo que você precisa em relacionado às suas metas do próximo semestre. Então eu separei assim: nós teremos o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para concluir as metas. Uma das minhas metas que eu quero muito concluir é que no mês de julho eu quero finalizar aquilo que eu não consegui do primeiro semestre. Coisas relacionadas a estudo, a documentação que eu preciso entregar da faculdade. Graças a Deus eu terminei todas as provas, mas eu não entreguei as minhas documentações da minha segunda graduação. Então eu preciso entregar essas documentações para me ficar tranquila e ter um período de férias. Preciso fazer o material do segundo semestre de estudos do meu filho. É uma coisa que eu quero fazer agora, nesse mês de julho, durante assim, esses intervalos das férias, para que em agosto nós possamos retomar com tudo sem eu ter que ficar preocupada com a organização desse material. Então é muito importante que eu faça isso. Do ano passado eu fiz em dezembro. Novembro e dezembro eu já estava imprimindo todos os materiais para poder ter umas férias em janeiro tranquila. E foi o que aconteceu. Então agora em julho eu preciso verificar aquilo que precisa, se precisa de algum material, algum estudo que eu vou aplicar com ele, livro. Então eu vou imprimir o que eu preciso para esse próximo semestre e retomar, gente, as minhas atividades físicas. Eu fiquei um pouco pausado dessas atividades, mas agora aos poucos eu estou retomando. Uma coisa que é muito legal é que eu consigo fazer a minha caminhada aqui no condomínio de casa, gente, que isso é uma coisa muito boa. Não consigo fazer todos os dias, mas eu preciso ser mais pontual com isso. Os dias que eu não fizer a caminhada, eu quero fazer uma atividade física dentro de casa. Então isso é uma meta também para esse mês de julho. Eu quero organizar, gente, meu espaço de home office, que é meu espaço para trabalhar, que vai ser no meu quarto. Como eu ainda não consegui organizar essa área e eu precisava de ter móveis no meu quarto, então eu vou tentar organizar com aquilo que eu tenho. Então é uma meta aí, porque eu tô percebendo que tá difícil de eu conseguir fazer algumas questões de trabalho sem estar com esse home office organizado. Então eu preciso organizar. É uma meta aí para o mês de julho. E também descansar, gente. Eu já compartilhei com vocês que a minha palavra desse ano de 2026 é descanso. E de fato eu quero dedicar um tempo para o descanso e ter, mesmo que seja umas 2 semaninhas de férias. Eu vou receber a minha sogra aqui em casa e um casal de amigos que vem do Rio de Janeiro. Então, isso automaticamente vai me fazer eu ter que me forçar a tirar férias. Porque com pessoas em casa eu não vou conseguir dar atenção à rotina cotidiana. Então, eu vou aproveitar esse tempo para organizar a casa, né, para receber essas pessoas e também tirar férias, sair, passear, me divertir
com estes nossos amigos e com a chegada da minha sogra e minha cunhada também, que vem agora no mês de julho para passar com a gente. Já no mês de agosto, gente, eu quero retomar muitas das coisas que precisei dar uma pausa aí a partir de abril, março, que é as atividades do Clube do Livro. Para quem não sabe, aqui no canal eu criei o Clube do Livro e era uma meta pessoal, uma meta ministerial também. Então eu decidi compartilhar um livro que foi assim muito importante na minha caminhada cristã. Então eu decidi começar esse Clube do Livro, dei início, fiz alguns vídeos, coloquei aqui, mas infelizmente tive que dar uma pausa por conta dessas mudanças que aconteceram. Mas eu quero muito retomar o Clube do Livro agora no mês de agosto e eu desejo muito fazer isso da melhor maneira possível, né? É uma coisa que eu quero muito concluir esse ano. Eu tenho certeza que, assim, é uma meta que estava no meu coração e que eu quero muito, muito avançar. Quero também começar, era uma coisa que, assim, eu ainda estava na dúvida se eu faria ou não, porque eu acho que meu filho caçula, o Tito, ele é bem pequenininho, ele acabou de completar 2 anos, mas eu quero começar as atividades motoras com ele. Eu estava em dúvida se eu deixava só as coisas acontecendo, né, ao longo do prazo, mas eu percebi que seria muito interessante eu fazer algo direcionado para ele. Então eu quero começar essas atividades motoras agora no mês de agosto com o meu pequenininho. E também retomar os meus estudos de inglês. No início do ano eu decidi que eu estudaria inglês. E inglês é uma coisa assim que já tá no meu coração há muito tempo. Só que eu, assim, nunca fui muito persistente com o estudo do inglês. E no início do ano eu decidi que eu estudaria inglês assim mesmo. E, gente, eu comecei a acordar cedo, estudar inglês, ver vídeo, muita coisa. Só que também precisei dar essa pausa. Então eu quero retomar as minhas atividades com o estudo do inglês. E eu quero que vocês me acompanhem aí. Vou compartilhar com vocês as minhas evoluções nessa área. Mas eu não falo inglês, tá, gente? Mas eu quero muito falar e é uma meta, assim, que tá dentro do meu coração. E eu quero montar e orçar os projetos de móveis aqui da casa. Tem 2 áreas aqui em casa que eu gostaria muito de fazer móveis. Móveis planejados são caros. Eu sei que não é uma coisa barata, mas, assim, eu sei que faria uma diferença significativa se esses 2 cômodos da casa tivessem móveis planejados, né? Então eu quero montar e orçar esses projetos. Ver quanto que vai ficar, né? Não custa nada tentar. Então eu quero montar e orçar esses planejamentos. Esse plano planejado, né? Dos móveis. E eu quero também preparar uma programação especial com a comunidade de estudos do meu filho para esse mês de agosto. Então são essas coisas que eu tenho aí para o mês de agosto. Já em setembro, qual é a ideia do mês de setembro, a ideia geral do mês de setembro? Aquilo que eu dei início em agosto, eu dar continuidade e ir mantendo. E também começar a me preparar para o aniversário do meu filho, que é em outubro, do meu primeiro filho. Então, eu quero em setembro já adiantando essas coisas. Nós não vamos fazer festa, e eu compartilhei isso no último vídeo que eu publiquei falando a respeito de festas, mas eu quero fazer uma comemoração. Então eu quero me preparar no mês de setembro para essa comemoração. Então eu quero dar continuidade, né, ser persistente naquilo que eu iniciei em agosto e organizar essas questões aí relacionadas ao aniversário do meu filho. Outra coisa que eu quero fazer é imprimir novas fotos. Todos os anos, gente, eu imprimo fotos da nossa família atualizadas e eu coloco num álbum. Esse também é um vídeo que eu compartilhei com vocês, mostrando nosso álbum de fotos, que é uma coisa assim que eu amo. Então, em setembro eu quero fazer isso, não quero deixar pro final do ano, eu quero fazer ainda em setembro as fotos da nossa família, atualizar em nosso álbum. Então, é uma coisa que eu quero para setembro. Em outubro eu quero colocar em prática os planos de setembro, que são o aniversário do meu filho, o aniversário do meu esposo, que também faz aniversário em outubro, e começar a preparar o encerramento do Clube do Livro aqui do canal. Então, eu preciso não apenas dar continuidade àquilo que eu iniciei em agosto, mas também começar a finalizar essas etapas que eu dei início. E em novembro, começar a me planejar para 2027. Foi algo que eu fiz no ano passado e que deu certo. Apesar desses percalços aí do meio da vida, dos planos, né, que o homem faz e as coisas acabam mudando, eu desejo muito, no mês de novembro, começar a planejar as nossas atividades do ano de 2027. E também me preparar para o Natal, que é uma data que eu amo e sou, assim, apaixonada. Bem como também me preparar para
fazer as minhas compras de Black Friday. Eu não me considero uma pessoa consumista, só que Black Friday tem umas promoções que são muito boas. Então o que eu vou fazendo? Ao longo do ano, coisas que eu vejo que estão no preço muito alto, eu vou lá colocando no meu carrinho e na Black Friday, se o preço estiver legal, eu faço essas compras. Então eu quero me planejar aí para novembro já começar a colocar em prática essas compras, ó. Tô com companhia agora. E agora, gente, chegaremos ao mês de dezembro. No mês de dezembro, eu quero dar início às programações natalinas aqui em casa e começar a desacelerar para iniciar as férias de final de ano. Então, basicamente, meu planejamento semestral é esse. Em julho, descansar. Agosto, dar início às coisas que eu dei uma pausa durante o primeiro semestre. Setembro e outubro, começar a ser constante naquilo que eu precisei retomar. Novembro, finalizar as coisas. E dezembro, finalizar o máximo que eu precisar para descansar nas minhas férias. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que isso inspire vocês a dar continuidade aos planos ainda em 2026 e não parar por aqui. Deu uma mexidinha na câmera, gente, porque eu tô assim com meus dois assistentes que acordaram. Meu filho mais velho e meu filho mais novo. Um tá aqui e o outro tá lá no quarto. E eu desejo que vocês continuem aí, ao longo dessas semanas, acompanhando o meu planejamento dos próximos meses. Um beijo e tchau!